Quando eu dizia que o Mercosul não merece só as críticas que ele leva, devemos considerar, avaliar e reconhecer a sistemática processual desenvolvida a partir dos tratados existentes. Isso é porque, de fato, todos os operadores mais diretos, as autoridades centrais, desenvolveram essa expertise. O que nós temos, evidentemente, é que aprimorar. Essa é a relevância e a necessidade de que os tratados sejam feitos, ao meu ver, nós teríamos mais qualidade se fossem tratados bilaterais do que os tratados multilaterais. O tratado, já disse, é um contrato. Um contrato, obrigatoriamente, ele tem que conter uma série de previsões nos mais diversos aspectos e para as partes assinantes. E todo o contrato tem que ter previsto sanção em caso de não cumprimento ou em caso de cumprimento precário. Vamos chegar nisso ainda. Eu não vou trabalhar aqui, porque eu acho que vocês estão satisfeitos sobre a questão dos tratados. Eu vou ultrapassar essa parte, porque era o meu propósito falar primeiro dos tratados multilaterais, que vinculam todos os países da América Latina, mas isso já foi qualificadamente falado. A própria questão do protocolo de São Luís, da convenção firmada em Nassau, eu acho que também nós não vamos acrescentar em falar deles. De fato, o desenvolvimento é esse, para trabalhar as questões do Mercosul. Deixa eu só chegar aqui. Em relação à análise crítica, nós já falamos, isso eu aprendi lá na Autoridade Central Brasileira. O protocolo do Mercosul, o protocolo de São Luís, ele hoje só é utilizado com o Uruguai. Por quê? Porque se busca a utilização do tratado mais amplo possível. Mas eu acho que nós voltarmos ou ficarmos muito nesse tema não vai ser de grande acréscimo para vocês, porque o doutor Servini traduziu muito bem. Temos um tratado? Temos mais de um tratado? Sejamos pragmáticos. Entremos em contato expondo a natureza específica do nosso problema, em que pese eu saber que muitas vezes há uma estratégia em não se fazer isso, ok, mas a fim de buscar o melhor para o processo. A própria Convenção de Nassau, que é mais ampla e que, à exceção do Uruguai, de quando o Brasil trava com o Uruguai, com os demais países, é sempre ela que é utilizada, basicamente é porque não se prende à questão do delito tributário, que hoje foi muito pedagogicamente elaborada, mas ela tem uma ressalva também para os delitos fiscais, que é de perfeita escrita e perfeita aplicação, que é naqueles casos quando houver que o delito for cometido por uma declaração intencionalmente falsa, acho que ficou pequeno ali para vocês lerem, ou por uma omissão intencional de declaração com o objetivo de ocultar receitas provenientes de qualquer outro delito previsto nessa convenção. Quer dizer, ela é mais ampla e, por isso, ela é a utilizada. Vamos passar esse ponto e fico, porque eu acho que também merecia só uma divagação sobre esse quadro que vocês também já viram. Nós falamos, o Brasil é o país que muito mais requer cooperação do que se requer ao Brasil. Eu, acompanhando, quando estava ouvindo, ouvi um murmurinho da plateia, alguma coisa do tipo, sim, o Brasil... Não, peraí, antes de qualquer coisa, há alguns aspectos bastante pontuais para que isso aconteça. Primeiramente, nós somos muito mais populosos. Nós temos dimensões continentais. É bastante mais provável que seja mais comum que crimes partam daqui com efeitos em outros países do que até o contrário. Tem um aspecto aí, isso aqui eu vou deixar sem entrar em maiores, porque a gente já trabalhou a questão do objeto do pedido, que a gente vai vendo a natureza normalmente dos pedidos, né? Então, 85%, quase 86% dos requerimentos não são considerados urgentes. Mas calma lá,
Não significa que não haja motivo suficiente para se pedir urgência e crimes complexos e da mais importante relevância para os cofres nacionais, como evidentemente que o contrário também. Não estou falando com qualquer localismo ou com qualquer partidarismo pelo meu país, não é essa, é só o foco de quem está aqui olhando do outro lado, porque foi assim que funcionou a minha investigação. Mas, na verdade, o que acontece é que muitos operadores desconhecem esses mecanismos. Acham que, não, lá nós não vamos ter o que fazer, funciona, é muito difícil. Claro que é difícil, mas quais medidas complexas não são difíceis? Ou, por outra, se falávamos da celeridade do atendimento dos pleitos, e uma citação cível, aqui, no nosso município, ela funciona tão rápido como nós pensamos que deveria ser? Depende de que lado se está da contenda. As questões de direito demandam um prazo. As questões de direito trabalham com a complexidade, e quando se trabalha em complexidade, se trabalha, como trouxe o Dr. Rui, contenção de interesses. Há diversidade de objetivos e há partes distintas, cada uma querendo um objetivo concreto. Chamamos de 50%, quase 51% com baixa complexidade, 35% média, 13,5% com alta complexidade. Isso dos feitos existentes. Não falamos no campo das necessidades ou das possibilidades. Essa estatística era a oficial, que me foi permitido acompanhar, porque muitos dados que se passam no DXI são sigilosos. Então, assustadoramente, 66% dos feitos são considerados em andamento, um aspecto. Essa estatística vinha de 2004 até 2009. Isso significa dizer que encontrei inúmeros feitos de baixa complexidade, de medidas do primeiro nível, em que medidas como uma citação foram e voltaram 4, 5, 6 vezes o pedido, porque ele voltou incompleto, porque ele se perdeu no caminho. Por favor, no meio de tanta tecnologia, acho isso impensável. Temos um exemplo, eu falava ainda ontem com o Dr. Baltazar, nosso amigo Flávio Vicentini sabe bem, temos um exemplo de um réu preso num país vizinho, um réu preso, em que havia um pedido de extradição. Eu tive a oportunidade de conhecer profundamente a situação. Ele levou mais de ano para ser citado. Ninguém, nem o Kafka, nos explica por que isso acontece. Podemos sair pelas explicações, interesses, dificuldades, poderio econômico, todas essas explicações são utilizadas aqui. Mas nós estamos aqui para tentar ser mais efetivos. Quando se diz que 66% são considerados em andamento e 12% foram cumpridos totalmente, nós estamos falando de vários aspectos, mas um só fica bem claro: nos falta eficiência. Todos nós temos a nossa parcela de poder melhorar esse quadro. Me encaminhando para uma área de maior reflexão. Algumas estão aqui, outras eu fui falando ao longo do período. A gente tem dificuldades também no direito interno. Não é porque ultrapassa uma fronteira que as dificuldades se tornam tão maiores. Elas sim são maiores, mas nós temos hoje elementos para dar andamento. Muito mais a partir de iniciativas tão louváveis quanto da Escola da Magistratura, que afora os tribunais de Brasília, sem sombra de dúvida, se configura no ente judiciário que melhor e com mais qualidade trabalha a questão da cooperação, e tenho a sorte de ser servidor dessa casa, poder ter tido a oportunidade de trabalhar essa questão e, quem sabe, auxiliar a pensarmos em melhores destinos e melhores trajetos para que a gente trabalhe aqui. Quando a gente analisa a problemática de direito interno e muda de escala para o plano internacional, eu me lembro de uma frase que eu usei no doutorado, Lev Tolstói, que diz: se queres ser universal, começa por pintar a tua aldeia. Acima de tudo,
devemos pensar numa prestação jurisdicional mais qualificada, com os favores da tecnologia existente, e simplesmente aproveitar essa expertise que temos também nas questões de direito internacional penal. Temos como problemática a inexistência de uma lei que regule a cooperação. Isso não há dúvida. O doutor Baltazar perguntou para a doutora Maria em relação ao exemplo existente na Argentina, e a sua resposta foi favorável. Sim, a cooperação passou a ter um melhor funcionamento no nosso país, na Argentina, a partir da existência de uma legislação. A elaboração do novo CPP contempla as regras que conduzem ao formato processual que deve se dar para a cooperação. Mas isso também não é uma justificativa única e plausível para as nossas dificuldades. Afinal de contas, o auxílio direto, a cooperação, são temas que com os quais nós já estamos familiarizados. Além, já que estamos falando de um bloco econômico, nesse recorte do Mercosul, além dos tratados existentes, seria imperioso que fizéssemos prevalecer os princípios da confiança e da reciprocidade. Há um dever de cooperar. Não se coopera em retribuição, ou pelo menos não exclusivamente. Não se coopera porque o tal país nos ajudou, devemos retribuir. Esse também é um elemento. Mas temos, como nós já falamos, um tratado. O objetivo final é evitar uma impunidade. Os tratados existem e talvez necessitem ser complementados por adendos ou ainda a elaboração de novos tratados mais qualificados. Quando eu trabalho sempre nesse comparativo com o plano do direito interno, eu pergunto a vocês, todos nós sabemos que os presídios convivem com celulares, que há drogas nos presídios. Disse que sem esses elementos as rebeliões seriam incontroláveis. Mas isso pode acontecer com tamanha frequência embaixo dos nossos narizes? Nós não temos tecnologia para evitar principalmente a questão do sinal de celular dentro do presídio? Eu acho que nós temos elementos para isso. Eu acho não, isso é sabido. E como eu já disse, a dificuldade de recuperação de ativos é uma problemática universal.